Estudos para concursos para o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Direito arquivístico. Não que direito arquivístico. Sobre arquivística. Aí, frasezinha pra. Qual é a palavra mesmo? Pra ter inspiração. Já passei no concurso do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo e fui nomeado super rápido e melhorou muito minha vida. Fui muito bem na prova do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo e gabaritei arquivologia. Agora eu vou ler a Lei 8159 de 91. Dispõe sobre a política nacional de arquivos públicos e privados e de outras providências. O presidente da República faça saber. Disposições gerais. 1, 2, 3, 4, 5, 6. É dever do poder público a gestão documental e a proteção especial dos documentos de arquivo como um instrumento de apoio à administração, à cultura, ao desenvolvimento científico e como elementos de prova e informação. Consideram-se arquivos para fins dessa lei os conjuntos de documentos produzidos e recebidos por órgãos públicos, instituições de caráter público e entidades privadas em decorrência do quê? Do exercício das atividades específicas, bem como por pessoa física, qualquer que seja o suporte da informação ou a natureza dos documentos. Considera-se gestão de documentos o conjunto de procedimentos e operações técnicas referentes à sua produção, tramitação, uso de avaliação e arquivamento em fase corrente e intermediária, visando sua eliminação ou recolhimento para a guarda permanente. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou em geral, contidas em documentos de arquivo que serão prestados no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado, bem como à inviolabilidade da intimidade da vida privada, da honra e da imagem das pessoas. A administração pública franqueará a consulta dos documentos públicos na forma desta lei e fica resguardado o direito de indenização pelo dano material ou moral decorrente do que? Da violação de sigilo, sem prejuízo de ação penal, civil ou administrativa. Penal, civil ou administrativa. Capítulo 2. Arquivos públicos. Artículos 7, 8, 9 e 10. 7. Os arquivos públicos são os conjuntos de documentos produzidos e recebidos no exercício de suas atividades por órgãos públicos no âmbito federal, estadual, do Distrito Federal e Municipal, em decorrência de suas funções administrativas, legislativas e judiciárias. São também públicos os conjuntos de documentos produzidos e recebidos por instituições de caráter público, por entidades privadas encarregadas de gestão de serviços públicos no exercício de suas atividades. A cessação da atividade de instituições públicas e de caráter público implica o recolhimento de sua documentação a uma instituição arquivística pública ou a sua transferência à instituição sucessora. Os documentos públicos são idênticos. 8. Os documentos públicos são identificados como correntes, intermediários ou permanentes. Isso aqui é um treco que cai toda hora nos trecos de arquivologia. E cai em todos os concursos também. Essa é a definição dos trequinhos, porque cada um demora. Eles falam sobre o tempo que é guardado cada documento, né? Daí parece que tem 3 parágrafos falando do que cada um é. Cada um. Então vamos ler isso aqui mais 3 vezes, porque é o treco mais importante, cai em todos os concursos, basicamente. Primeiro, considera-se documentos correntes aqueles que em curso ou que, mesmo sem movimentação, constituem objeto de consultas frequentes. Considera-se documentos correntes aqueles em curso ou que, mesmo sem movimentação, constituam objeto de consultas frequentes. 2. Consideram-se documentos intermediários aqueles que, não sendo de uso corrente nos órgãos produtores, por razões de interesses administrativos, aguardam sua eliminação ou recolhimento pela guarda permanente. Consideram documentos intermediários aqueles que, não sendo de uso corrente dos órgãos produtores, por razões de interesse administrativo, aguardam a sua eliminação ou recolhimento pela guarda permanente. E consideram-se permanentes os conjuntos de documentos do valor histórico, probatório e informativo. Histórico, probatório e informativo, prova histórico, probatório e informativo, que devem ser definitivamente preservados. Voltando, os documentos públicos são identificados como corrente, intermediário e permanentes. Os correntes são os considerados aqueles que em curso, mas sem movimentação, constituem objeto de consultas frequentes, são frequentemente usados. 2. Os intermediários são considerados aqueles que, não sendo de uso de corrente dos órgãos produtores, ou seja, não são usados frequentemente, mas por razões de interesse administrativo eles estão presos ainda, porque eles têm que ser classificados se vão ser eliminados ou vão virar permanentes. E o terceiro, consideram-se permanentes aqueles conjuntos que são documentos de valor histórico. Eles são os que foram guardados permanentemente, probatório ou informativo. Também podem ser guardados permanentemente ou o informativo para ser guardado permanentemente, que devem ser definitivamente preservados. Artigo 9. A eliminação dos documentos produzidos por instituições públicas e de caráter público será realizada mediante uma autorização da instituição arquivística pública na sua específica esfera de competência. Os documentos do valor permanente são inalienáveis e imprescritíveis.
não podem ser levados para nenhum outro lugar. Agora, dos arquivos privados, artigo 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Considera-se arquivos privados os conjuntos de documentos produzidos ou recebidos por pessoas físicas ou jurídicas em decorrência de suas atividades. Pode ser física ou jurídica também. Sabe, os seus trabalhos, eles vão produzindo, tipo, todo mundo, essa é a coisa básica de todo mundo concorda. Quando qualquer pessoa que exista, qualquer número jurídico, enquanto ela existe, ela vai produzindo naturalmente arquivos, né? Isso são os arquivos privados, né? Os arquivos 12 ou arquivos privados podem ser identificados pelo poder público como de interesse público e social, desde que sejam considerados como conjuntos de fontes relevantes para a história e desenvolvimento científico nacional. Os arquivos privados identificados como de interesse público e social não poderão ser alienados com dispersão ou perda da unidade documental nem transferidos para o exterior. Não pode levar esses caras para o exterior. Na alienação desses arquivos, o poder público exercerá o quê? Uma preferência na aquisição desses arquivos privados. O acesso aos documentos e arquivos privados identificados como de interesse público e social poderá ser franqueado mediante autorização de sua proprietário ou possuidor. Sabe, os direitos privados, mas eles são interesse para o povo aí. Então, eles podem ser franqueados o seu acesso neles. Voltando um pouco no 13, os arquivos privados que foram identificados que eles têm interesse público social. Não é para mandar eles para o exterior, e é isso que está basicamente falando aqui. 15. Os arquivos privados identificados como de interesse público e social poderão ser depositados a título revogável ou doados a instituições arquivísticas públicas. E 16. Os registros civis de arquivos de entidades religiosas produzidas anteriormente à vigência do Código Civil ficam identificados como de interesse público e social. Bom, basicamente fala que as coisas que foram produzidas. Primeiro fala que as coisas. Pessoas físicas e jurídicas produzem documentos privados. Documentos privados, se eles terem interesse social, eles não podem fazer o que você quiser com eles. Eles têm que continuar sempre no Brasil, não podem ser exportados para o exterior. Quer dizer, eles têm uma preferência de aquisição desses tipos de documentos e também eles acessos e outras coisas, trocas de lugares onde eles estão guardados, é tudo regularizado para que não seja, para que eles tenham a chance de serem utilizáveis para a sociedade, certo? Capítulo 4. Da organização e administração de instituições arquivísticas públicas. Artigo 17, parágrafo 1, 2, 3, 4 e 5, 18, parágrafo único, 19, 20 e 21. Organização, administração e instituições arquivísticas públicas, né? Será que vai falar da coisa de biblioteca? Ou você vai falar daquele... como é que era? Um cadim... Cosim... Não. Sim... O Sinan. Sistema Nacional de Arquivo. E o CONARC. Vamos ver o que está escrito aqui. 17. A administração da documentação pública ou de caráter público compete às instituições arquivísticas federais, estaduais ou do Distrito Federal e municipais. São arquivos federais? O Arquivo Nacional ou do Poder Executivo e os arquivos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário são considerados também do Poder Executivo os arquivos do Ministério da Marinha, Ministério das Relações Exteriores, Ministério dos Relatórios. Arquivos federais, ou seja, aqui está falando quais são os nomes dos arquivos, quais são os tipos de arquivos para cada ente federado, anos, estados, distritos federais, municípios. Agora entendi. Bom, o primeiro fala dos federais, segundo parágrafo dos estaduais, terceiro dos distritos federais, quarto dos municípios e depois no quinto fala de arquivos de territórios, que são da União, né? Bom, federais são os arquivos nacional, os do Poder Executivo, o do arquivo do Poder Legislativo e do Poder Judiciário são arquivos federais, o arquivo nacional. São considerados também do Poder Executivo os arquivos do Ministério da Marinha, Ministério das Relações Exteriores e Ministério do Exército e do Ministério da Aeronáutica. Ou seja, qualquer coisa de defesa são considerados arquivos federais. 2. São arquivos estaduais os arquivos do Poder Executivo, o Poder Legislativo e o arquivo do Poder Judiciário. Praticamente vai ser tudo a mesma coisa, né? Acho que vai repetir tudo toda hora. São arquivos do Distrito Federal, os arquivos do Poder Executivo, o arquivo do Poder Legislativo e o arquivo do Poder Judiciário. Viu? Repetiu. São arquivos municipais, o arquivo do Poder Executivo e o arquivo do Poder Legislativo. Olha, o arquivo municipal não considera o judiciário. Hein? Interessante. Os arquivos públicos nos territórios são organizados de acordo com a estrutura político-jurídica. 18. Compete ao Arquivo Nacional a gestão e o recolhimento dos documentos produzidos e recebidos pelo Poder Executivo Federal, bem como preservar e facultar o acesso aos documentos sob sua guarda e acompanhar a implementação política nacional de arquivos. Parágrafo único. Para o pleno exercício de suas funções, o Arquivo Nacional poderá criar unidades regionais. 19. Competem aos arquivos
Do Poder Legislativo Federal a gestão do recolhimento dos documentos produzidos e recebidos pelo Poder Legislativo Federal no exercício das suas funções, bem como preservar e facultar o acesso aos documentos sob sua guarda. 20. Compete aos arquivos do Poder Legislativo Federal a gestão e o recolhimento dos documentos produzidos e recebidos pelo Poder Federal no exercício de suas funções, limitados em juízo e oriundos de cartórios e secretarias, bem como preservar e facultar acesso aos documentos sob sua guarda. 21. Legislação estadual do Distrito Federal e Municipal definirá o que? Os critérios de organização e vinculação dos arquivos estaduais e municipais, bem como a gestão e o acesso aos documentos observados disposto na Constituição Federal desta lei. Capítulo 5 do acesso do sigilo dos documentos públicos. E isso foi tudo revogado. Acesso e do sigilo. Do acesso do sigilo. Bom, isso aqui deve ter sido mudado tudo só para estar na lei de acesso à informação, né? Bom. Disposições, sabe? É que a lei de acesso à informação, ela também está com as coisas de como as coisas são, como as informações são cadastradas em secretas, reservadas e ultra secretas. E também está como faz pedidos de acesso a essas coisas. Bom, disposições finais, ficar sujeito à responsabilidade penal, civil e administrativa na forma de legislação, em vigor aquele que desfigurar ou destruir documentos de valor permanente ou considerada como de interesse público ou social. 26. Fica criado o Conselho Nacional de Arquivos, CONAR, que é órgão vinculado ao Arquivo Nacional, que definirá a Política Nacional de Arquivos como órgão central de um Sistema Nacional de Arquivos, SINAR. O Conselho Nacional de Arquivos será presidido pelo Diretor-Geral de Arquivo Nacional e integrado por representantes de instituições arquivísticas e acadêmicas, públicas e privadas. A estrutura e funcionamento do Conselho criado, que é esse CONAR aqui, o Conselho Nacional de Arquivos, essa estrutura neste artigo serão estabelecidos em um regulamento próprio. Vou criar um regulamento para falar da estrutura do conselho, né? Essa lei entra em vigor na data de publicação, revoga as disposições de contagem. E assim acaba a lei de arquivos 8159 de 91.